meus queridos, bom dia. A gente hoje vai dar uma revisada em orações subordinadas adverbiais. O que é uma oração subordinada? É aquela que depende de outra oração, chamada de oração principal. Elas são introduzidas sempre por uma conjunção subordinativa. O período é composto por subordinação, é assim que a gente chama. As orações subordinadas podem estar antes ou depois da oração principal, certo? Vamos ter um exemplo aí. Quando li o comentário maldoso de uma internauta, fiquei irritada. O quando é uma conjunção temporal, não é isso? Então, esse meu primeiro período é a minha oração subordinada, nesse caso aí, adverbial temporal. E fiquei irritada é a minha oração principal. Orações subordinadas adverbiais exercem sempre a função sintática de adjuntos adverbiais da oração principal, né? Elas são introduzidas por conjunções subordinativas adverbiais, como já falamos, e elas são classificadas nessas 9 classificações, que é a causal, a condicional, concessiva, temporal, consecutiva, conformativa, a final, a proporcional e a comparativa. Nós vamos ver cada uma delas. Oração subordinada adverbial causal. Já está dizendo, o próprio nome diz, ela indica uma causa, uma ocorrência, né, que foi expressa na oração principal. Vamos ver o exemplo? Não participei da excursão porque estava doente. Então, por que eu não participei da excursão? Porque estava doente. Esse porque estava doente foi a causa de eu não ter participado da excursão. Nesse caso, não participei da excursão é a oração principal e porque estava doente é a oração subordinada adverbial causal. Esse porque é a minha conjunção subordinativa. Ela está iniciando a oração subordinada adverbial causal. Vamos ter outro exemplo? Como estava muito cansado, saiu do jogo. Então, esse como é igual a porquê. Porque estava cansado, muito cansado, saiu do jogo, né? Então, nesse caso, ele está trazendo aí a causa da pessoa ter saído do jogo, porque estava cansado, tá certo? Então, esse que está de vermelho, essa parte em vermelho, como estava muito cansado, é a minha oração subordinada adverbial causal, e saiu do jogo é a minha oração principal. Oração subordinada adverbial condicional. Indica uma hipótese, uma condição. O próprio nome diz condicional, ela vai me trazer uma condição para que algo ocorra, tá certo? Então, aí, ó, se precisar da minha ajuda, mande-me uma mensagem, tá? Então, você vai me mandar uma mensagem caso precise da minha ajuda. Se precisar da minha ajuda. Esse se é a minha conjunção subordinativa condicional, tá certo? Então, lembre-se, sempre as orações subordinadas vão se iniciar por uma conjunção subordinativa. No caso a que a gente está falando no momento, tá certo? Outro exemplo. Você pode ir à festa, desde que não volte muito tarde. Então, a minha oração principal, você pode ir à festa, desde que não volte muito tarde. Então, eu tenho uma condição dele ir à festa, se ele não voltar muito tarde, tá certo? Vamos lá. Oração subordinada adverbial concessiva vai indicar uma concessão. Ela indica uma circunstância desfavorável, mas mesmo assim ela não impede que essa circunstância ocorra, tá certo? Vamos lá. Ele impediu, ele ajudou o irmão, embora estivesse doente. Então, mesmo estando doente, ele ajudou o irmão, tá? Nesse caso aí, eu tenho ele ajudou o irmão, a minha oração principal, e embora estivesse doente, oração subordinada concessiva, tá? Ela deixou, ela fez com que ocorresse a ação,
mesmo estando doente. Mesmo ele estando doente, ele ajudou o irmão. O outro exemplo. Ainda que ele insista, não deixaremos de pagar. Ou de pagar o jantar, desculpa. Ainda que ele insista, não deixaremos de pagar o jantar. Esse ainda que também é uma concessão, tá certo? Ainda que está iniciando a oração subordinada adverbial concessiva. Ele é uma conjunção, ainda que é uma conjunção subordinativa concessiva, tá certo? Vai trazer uma concessão para mim. Eu tenho algumas outras conjunções concessivas, o embora, apesar de, se bem que, por mais que, né? A gente tem várias outras conjunções que a gente pode estar usando em cada uma dessas adverbiais, né? Essas subordinadas adverbiais, tá certo? Temos aí a temporal, né? Oração subordinada adverbial temporal. Já tá, o próprio nome diz, indica o tempo e o momento em que ocorre o que foi declarado na oração principal, tá? O que foi dito na oração principal, a subordinada vai indicar o tempo, né? Tá certo? A festa começou assim que chegaram os músicos. Então, quando foi que a festa começou? Assim que chegaram os músicos. A festa começou é a oração principal e assim que chegaram os músicos, a oração subordinada adverbial temporal, tá bom? Nesse caso, eu tenho assim que é a minha conjunção subordinativa temporal. Eu posso usar o sempre que, o depois que, o mal igual a assim que, né? Quando, né? Posso dizer ele mal chegou, né? Aí eu posso usar também o logo que, o enquanto. Todas essas são orações subordinativas temporais, tá bom? Vamos ver. Mal entrou na sala, foi aplaudido por todos. Olha o mal aí aparecendo. Esse mal igual a assim que. Assim que entrou na sala, foi aplaudido por todos os presentes, tá certo? Mal entrou na sala é a minha oração subordinada adverbial temporal. E o restante da frase é a minha oração principal. Tá bem? A observação, mal, que equivale a assim que. Oração subordinada adverbial consecutiva. O nome diz, consecutiva, vai trazer uma consequência. Indica a consequência daquilo que se diz na oração principal. Ela ficou tão emocionada que acabou chorando. Oração principal, ela ficou tão emocionada que acabou chorando foi a consequência da emoção. Então, ela se emocionou e acabou chorando. Então, esse acabou chorando é minha consequência da emoção dela, tá certo? Oração subordinada adverbial conformativa. Expressa uma conformidade de um fato com outro. O trabalho foi feito conforme havíamos planejado. Então, de acordo com o que eu planejei, o trabalho foi feito, né? Conforme havíamos planejado. Esse conforme é a minha conjunção subordinativa conformativa, tá certo? Vai iniciar a minha oração subordinada adverbial conformativa, tá? Eu vou ter outras conjunções subordinativas, como, né? Segundo, tá bom? Você pode usar essas também. Vamos ver a final. Oração subordinada adverbial final. Indica a finalidade ou o objetivo daquilo que se declara na oração principal. Abri a porta da loja para que todos pudessem entrar. Nesse caso, para que é a minha conjunção adverbial final. É a minha finalidade. Para que eu abri a porta da loja? Para que todos pudessem entrar, tá bom? Temos aí a subordinada adverbial proporcional, vai expressar uma proporção, tá? Ela vai expressar um fato simultâneo
relacionado proporcionalmente àquele declarado na oração principal. Então, ele está trazendo uma simultaneidade, que é isso. Enquanto um fato ocorre, o outro também está relacionado, está acontecendo no mesmo momento, tá bom? Então, exemplo aí. O tempo vai esfriando à medida que anoitece. Então, vai anoitecendo e o tempo vai esfriando. Você vê dois fatos ocorrendo juntos, simultaneamente, tá certo? Então, o tempo vai esfriando é a minha oração principal e à medida que anoitece a oração subordinada de adverbial proporcional. Esse à medida que é a minha conjunção subordinativa proporcional, tá? Quanto mais esperava, menos atenção recebia. Então, tenho duas ações aí. Então, esse quanto mais é a minha oração subordinada de adverbial proporcional, ou quanto mais é a minha conjunção, tá? E aí ela está iniciando a minha oração subordinada. E menos atenção recebia é a minha oração principal. Eu tenho aí outras conjunções que eu poderia usar, à medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais, que é o que está aí, e quanto menos, tá bom? Tudo isso eu posso usar como conjunção subordinativa proporcional, tá? Ok? E tenho aí a última, que é a minha oração subordinada adverbial comparativa. Ela expressa uma comparação com referência à oração principal, tá bom? Ela é bonita como a mãe. Ela é bonita como a mãe. Ela está comparando alguém com sua mãe, tá certo? Ela é bonita, minha oração principal, e como sua mãe é a comparativa. Esse como é justamente a conjunção de comparação, tá bom? Eu posso usar também tanto como, tal qual, tá certo? Assim como, tal como, são também conjunções subordinativas, tá ok? Bons estudos e até a próxima aula.